A história da Serra da Petrovina. Diz que um tempo atrás, a história da Serra da Petrovina da cidade grande de Pedra Preta tem grandes histórias para contar. Para vocês que não conhecem a Serra da Petrovina, é uma das belezas naturais aqui da região, uma das nossas belezas naturais da cidade grande de Pedra Preta e que ela é distrito, fica integrada aqui na cidade grande de Pedra Preta. E que é um lugar muito lindo que vocês precisam conhecer pessoalmente, né? Lá tem várias rochas grandiosas, vários contornos de terras maravilhosas que você se encanta ao subir esse lugar. Mas tem que subir com muito cuidado e descer com muito cuidado. Mas vamos lá para a nossa história? Como que começou essa história lá no começo? Diz a lenda que diz que tinha uma senhora índia que vivia debaixo daqueles torrão de terra, aonde ficava aqueles montes grandiosos, aonde ficava aqueles montes grandiosos daquela beleza. Essa senhora era uma curandeira, uma índia que sabia vários mistérios da natureza e que respeitava grandemente a natureza, né? Sempre que precisava de cura, sempre que precisava que fizesse um remédio, sempre que precisava que fizesse alguma coisa ou que precisasse fazer um parto ou qualquer coisa assim, chamava essa senhora ali, que vivia totalmente sozinha debaixo daquela serra, totalmente solitária. Ela gostava de ficar sozinha, dizia a lenda que ela gostava de ser solitária, porque o pessoal achava que ela era má, que ela era bruxa, mas ela não era uma bruxa, ela era uma curandeira, ela era uma pessoa que sempre ajudava o pessoal. E sempre a senhora, que se chamava Petrovina, Dona Petrovina, sempre passeava por ali, por aqueles cantos, os fazendeiros sempre via ela, né, com a sua carroça, né, que ela ia para a carroça, para cima e para baixo, para buscar as coisas, os matos, para se organizar ali. E ela vivia naquela solidão sozinha, naquela solitude sozinha, né? Mas a Dona Petrovina andava por aquelas matas, andava por aqueles cantos, andava por aqueles lugares, curava, ajudava, sempre séria, com aquela feição sempre séria, né? Sempre séria ali para baixo. Naquela época não tinha essas estradas que tem hoje, que é tosa, essas estradas mais modernas, tudo asfalteada, não. Eram os triinhos, eram os trechos que se passava para lá e para cá. Era bem mais dificultoso do que hoje. Era bem mais difícil do que hoje as coisas, né? Mas Dona Petrovina, como ela vivia numa terra e protegia aquela terra, né? Naquele lugar, a terra dela era muito sediada, porque se dizia que tinha coisa ali valiosa naquela terra, né? Que se dizia que tinha grandes coisas e ela era grande protetora daquele lugar e ela ficava protegendo, porque as plantas, a natureza, as medicinas, tudo que vivia ali, ela protegia. Tinha uma água muito maravilhosa debaixo daquela serra. E a Dona Petrovina era uma das protetoras daquelas águas. Mas tinha homem-mar que queria a posse daquelas águas, que queria aqueles lugares. E Dona Petrovina sempre a protegia. Dona Petrovina sabia das coisas para que não enxergasse ela, para que não se via ela naquele lugar. E os caras queria, né? Como sempre tem o bem e o mar, queria que tirasse Dona Petrovina de lá. Mas Dona Petrovina não tinha como alcançar. Dona Petrovina tinha seus mistérios, apareceu quando queria, desaparecia também quando queria, né? Mas um dia, numa noite, na sua barraca, Dona Petrovina estava descansando. Quando nada mais ofertava, nada mais olhava, via de longe uma menina, lá de longe, enxergava, lá do outro lado, aquele fogo subindo, aquela fumaça. Quando for descobrir, era a barraca de Dona Petrovina tinha se queimado. Depois daquele dia, nada mais se soube aonde estava, aonde se via mais a Dona Petrovina. Dona Petrovina sumiu para sempre. Muitos mistérios diziam que tinham em torno daquele lugar. Não se acharam o corpo de Dona Petrovina no meio daquele incêndio, daquele barraco, daquele lugar. Muitos se diziam que Dona Petrovina correu de lá. Outros diziam que Dona Petrovina desapareceu. Outros diziam que Dona Petrovina virou águia e ficava em cima daquela serra sempre a vigiar suas águas, para que não mexia com aquelas águas de lá. Diz que Dona Petrovina tinha seus mistérios. Quando queria se transformar, se transformava. Quando queria proteger o que era seu, ela protegia. E o seu grande mistério e a sua grande força era proteger as terras,
Aquele lugar, a Petrovina, era aquele lugar que tinha mistérios escondidos, onde não podia se ver, tanto é que se tinha uma cachoeira lá, e aquelas águas eram protegidas por Dona Petrovina. Em homenagem a Dona Petrovina, anos passaram, as histórias se contaram, e disseram que a Serra da Petrovina foi chamada por conta da Dona Petrovina. E essa é uma das lendas que se contam lá para aquelas bandas daqueles lugares. Dona Petrovina era muito respeitada pelo pessoal que lá tinha, né? E assim se foi contada a lenda da Dona Petrovina, ou melhor, da Serra da Dona Petrovina, da beleza que se tinha no coração da Dona Petrovina, que era igual a serra, belezura, linda, aconchegante e sempre que nos confortava com aquela beleza natural. Dona Petrovina, como eu falei antes, tinha toda a missão de proteger aquele lugar, e se diz a lenda que até hoje ela protege aquele lugar, a Serra da Petrovina, aquele lugar abençoado, bonito, chiquetoso falar, né? Dona Petrovina sempre está por lá, protegendo seus filhos, que anda por aquele lugar, por aquelas bandas, por aquelas estradas, pelas aquelas curvas que às vezes até perigosas. Ela tá por lá, né? E essa é a história, uma das mais lindas histórias das nossas lendas, e da Dona Petrovina, da nossa Serra da Petrovina, uma das nossas belezas naturais, das proximidades, das histórias grandes, das histórias da cidade grande, aqui perto da Preta. A história da Petrovina, Dona Petrovina, essa senhora que deixou tantas histórias em seu legado, de uma lenda urbana que é sempre contada em todo lugar. Eita, nós! Esse é mais um episódio do nosso contador de história.